de solucionar o problema de extrema. Aí, chegando no governo, eu fui procurar os meios legais para tomar um ato justo e perfeito, para que a coisa não fosse uma coisa emocionada e fizesse algo que depois pudesse ser desfeito pela justiça, que seria uma comoção, uma revolta muito mais justificada. E assim, de posse disso, eu fui procurar saber quais são os componentes financeiros que precisa receber o município. É o Fundo de Participação Municipal e os demais repasses da saúde, do Fundeb, Educação e outros mais. E nomeei o Irã Castiel para fazer esse estudo. Começamos a fazer esses questionamentos aos órgãos superiores. E assim fizemos. E fomos do IBGE, Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Eleitoral e todas as instâncias. E fui recebendo as respostas, e todas elas negativas. Aqui mesmo, por último, o Dr. Clênio me entregou a última resposta, bem atrasada, que é de 2012. Foi votada inicialmente pelos membros do TSE, que foram o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, Nancy Andrade, ministro Marco Aurélio, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o procurador Roberto Monteiro Gurgel dos Santos. Todos votaram. A conclusão é a seguinte: o tribunal, por unanimidade, decidiu pela impossibilidade de criação do município nos termos do voto da relatora, que foi a ministra Nancy Aldrich. Então, assim nós vamos observando. Vamos supor que eu, de repente, hoje crie, a Assembleia tem ato, eu crie o município de Extrema. O próprio doutor Felipe, ou outro procurador, amanhã ele entra numa ação derrubando a meu ato. Aí fica uma enganação, eu dou uma satisfação, vocês voltam satisfeitos, e daqui mais um mês, 2, vocês ficam, nossos atos totalmente derrubados. Primeiro porque o Tribunal de Contas da União não vai autorizar o repasse do Fundo de Participação, tirando de Porto Velho para Extrema, e outros recursos mais para manter o município. Mas nós estamos num momento de extrema felicidade, porque esse projeto de lei está em tramitação no Congresso, em boa hora, e está na mão do senador Walter Halpe, que eu liguei antes, um momento excelente, e falando com ele, ele falou: manda os meninos de Extrema vir aqui falar comigo hoje. Falei: mas senador, hoje é dia 25, falta aí, talvez seja a última sessão do Congresso Nacional, e tudo vai rodar para ser votado lá para o mês de agosto. Ele falou: mas mande aqui, porque quem sabe ele não consegue votar isso amanhã. Amanhã, fazer um grande acordo lá de liderança com o presidente do Senado e faria esse ajuste. Eu não sei, porque se mexer na lei, porque já foi emendada pela Câmara dos Deputados, deve retornar à Câmara. Mas retornando à Câmara, já com alguma alteração que beneficie Extrema, ele com certeza passa. Do outro lado, o senador Walter Halpe, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional que é mais demorada, mesmo que venha esse projeto de lei que está lá, derruba o plebiscito, prejudica Extrema bastante, e fazer outro. Ele, na proposta de emenda constitucional, ele ressalva que os municípios que já fizeram o plebiscito, esses sejam considerados emancipados automaticamente, no Brasil, até determinada data. E sabe quantos municípios já têm plebiscito no Brasil? Só 2, Extrema e Carilândia. Só 2. Então, vocês entenderam bem, eu acho que ouviram todos os interlocutores, todas as autoridades presentes, que vocês nunca tiveram uma oportunidade tão boa de conversar com tantas representações dos órgãos de justiça e da procuradoria, procuradores, como tiveram hoje, reunidos no mesmo ambiente. Da mesma forma, aqui o prefeito municipal representado pelo Dr. Dobbs, e a Câmara Municipal aqui, e a Assembleia Legislativa representada pelo seu presidente, Hermínio Coelho. Assim sendo, da parte minha, eu ainda estou a fim de honrar o meu compromisso, meu colega. Eu estou a fim, não logo seja possível, que a gente faça, mas bem feito, bem arrumado,
para fazer ficar realmente um ato bacana. Para confrontar com a justiça é muito temerário esse momento. Eu me lembro bem dos municípios emancipados naquela época, eu era deputado federal, né? Por exemplo, eu sou do Tocantins, lá na fronteira com a Bahia, em Barreiras, tinha um distrito chamado Mimoso. Mimoso era pequenininho, no meu tempo de rapazola, era um menino pequenininho. E hoje se chama Luiz Eduardo Magalhães e é um grande município. É um dos maiores produtores de soja, milho, arroz, algodão daquela região. Um município altamente próspero. Lá perto de Porto Seguro, tinha um distrito, eu esqueci o nome dele agora, quem é baiano aí vai me ajudar, um município próximo, você lembra? Um município próximo de Porto Seguro. Eunápolis. Eunápolis é maior que Porto Seguro. Maior que Porto Seguro. E ele foi emancipado nesta safra, um grande município de Eunápolis. E temos municípios de 800, temos em São Paulo com 800 habitantes. Tem que fechar, acabar, tem que fazer a fusão desse município. Então, minha gente, vocês ouviram bem. Eu falei ali com o deputado Hermínio. Eu recomendo que vocês não vieram com roupa ou sem roupa, viajem para o Brasil hoje. Faz um grupo de 2, 3. O deputado Hermínio falou, deixa que as passagens eu arrumo pela Assembleia, já está resolvido. E você liga depois para o Raul para agendar amanhã logo cedo essa conversa lá. Eu aviso já que vocês vão estar lá amanhã cedo. E aí vocês já conversam e vão ajudar-nos todos a resolver o impasse de Extrema. Esse é o melhor caminho, é o caminho mais justo, não é? Vocês têm. Do outro lado, a situação ontem dessas manifestações nacionais causou um embaraço e colocou em xeque toda a política nacional. Do vereador, prefeito, aos prefeitos, aos governadores e à própria presidência da República. Há uma insatisfação invisível até poucos dias no meio do povo. E essa manifestação veio para a rua sob as mais variadas causas. Desde a saúde, a educação, a segurança, o emprego, a emancipação de Extrema, surgiram milhares de temas variados. Eu chamo isso de movimento multicausas e sem líder. Não tem um líder assim que fala em nome de todos. Isso não é à toa que vai para a rua 1 milhão de pessoas em poucos dias. Isso ninguém vai porque quer. Então, a população brasileira expressou uma necessidade de uma mudança radical. Essa mudança, os mais velhos, nós assistimos isso no passado. Né? Na década de 68 e outros movimentos de nós vimos toda essa repetição que está hoje acontecendo. E houve a grande mudança naquela época. Né? Essa mudança veio. Quem lutou muito por isso foi Brizola, Arraes, Zé Serra, Fernando Henrique e muitos outros que foram exilados brasileiros. E um dia eu estava lá em James conversando com um amigo meu da mesma idade, que é o João Sioff, ele falou: concurso, nós somos uma grande decepção. Eu falei: por que, senhor? Está tão desanimado assim? Porque nós lutamos para o Brasil melhorar. E o Brasil não melhorou, está na mão hoje. Todos aqueles que falaram que tinha solução, não estão resolvendo. Mas eu falei: senhor, você acha que o Brasil não está melhor do que era no passado, década de 70 para trás, que era a ditadura militar? Né? Você não acha que aquele tempo nós perdemos 20, 30 anos de década perdida sem crescimento? Você não acha que o Brasil melhorou nesse tempo para cá, esses anos todos? Tanto que evoluiu o nosso país para ser hoje um país emergente. Nós devíamos uma FMI, nós tínhamos dívida externa violenta, não tinha eleição livre, não tinha nada, e hoje nós temos. Hoje nós temos Rondônia, tem só 31 anos de emancipação. 31 anos de emancipação, Rondônia. Como é que nós podemos dizer que Rondônia não cresceu? Eu que cheguei aqui, fui morar, fui ser médico de garimpo, no meio do mato, não é? Trabalhando em beira de rio. Como é que nós podemos dizer que Rondônia não prosperou tanto? Cresceu muito, gente. Cresceu sim. Ruim ou bom, como ruins ou péssimos, ou qualquer que seja a pessoa, Rondônia prosperou. Se foi político, foi o povo que fez, mas está aí. Esse estado tão pujante. Então, da parte minha, que vocês levassem de mim, das minhas palavras, neste momento, essa posição. Se a gente fechar, tem possibilidade dessa votação sair muito rápida.
muito rápida. E vocês estando lá, presente, pressionando o Valdir Raul, a comissão responsável por isso, até falando com o presidente, por se votar em plenário, por pequena modificação, que não precisa voltar à Câmara, ganha esse tempo. A minha posição eu já dei para ele. Então nada melhor do que a força de dois, três membros de vocês, como líderes, né? Esses três mesmos que falaram aqui, podiam ir. As três apresentações, seria muito importante estar lá com o senador Valdir Raul pela manhã. Da minha parte, tão logo seja viável legalmente, de pronto, eu gostaria muito de emancipar e de sair do governo, emancipar pelos dois municípios. Para mim seria histórico. Na extrema italiana, para mim seria eu já sair do governo muito feliz de ter, mesmo tardiamente, solucionado um anseio justo dessas comunidades. Assim eu encerro nossa audiência pública, esperando ter atendido os senhores com as explicações necessárias aqui nesse momento, né? E deixamos assim, devido ao adiantado da